Há dias em que, por mais que as coisas sejam iguais, parecem diferentes. Para que as coisas rotineiras pareçam diferentes, é preciso apenas que exista alguém capaz de fazer com que a gente se sinta diferente. Cá entre nós, a vida, quando é só uma rotina, uma insuportável sucessão de fatos, é uma chatice. É preciso colocar ação, emoção, esperança na vida. É um absurdo viver mais ou menos, deixando de ser intensamente o que somos. Aí entra o incomparável missionário do Nordeste, Frei Damião. Frei Damião. Ele sabia, mais do que ninguém, transformar as suas visitas ao povo num grande acontecimento. Frei Damião estava com Deus e Deus estava com ele. Mesmo no fim da vida, este padre era capaz de transformar o ritmo normal de uma paróquia num dia super especial, num dia de festa. Toda vez que Frei Damião chegava no lugar, era para alegrar todo mundo, encher os corações de esperança, de temor ao nome infinito de Deus. Eu mesmo conheci Frei Damião e guardei várias coisas que ele disse. Coisas importantes que, sinceramente, agitaram os meus dias na juventude. E se é permitido ficar orgulhoso, eu estou. Frei Damião transformou a rotina do povo simples numa grande comunhão com Deus. Ele preferia os pobres, os simples e humildes de coração. Por sua simplicidade, Frei Damião transformou a dura vida do povo do Nordeste numa linda canção de esperança. Porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. E por ter sido um padre de verdade, um sacerdote escolhido entre milhões, ele viveu apenas para servir a Jesus Cristo no seu povo. Temos uma grande certeza no coração: Frei Damião nunca será esquecido. Ele veio de Bolzano. Morreu no Recife, em Pernambuco, o nosso querido Frei Damião. Seu corpo foi embalsamado e velado na Basílica da Penha, primeira casa que ele teve no Brasil em 1931. O povo chorou, rezou, agradeceu e lamentou de modo impressionante. A legião de amigos de Frei Damião sofreu muito e a comoção foi geral. Depois da missa que lotou o estádio do Arruda, no Recife, o corpo de Frei Damião foi enterrado no convento onde ele morava. Era tanta gente no enterro, tanta agitação no velório, e depois, na missa de corpo presente, que os restos mortais do incomparável Frei Damião tiveram que ser levados do estádio até o convento de helicóptero. Onde quer que o helicóptero pousasse, havia uma parcela da população cantando de mãos levantadas: com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei no céu. É bonito quando um santo é eleito pelo povo, consagrado pela vontade popular.
todo mundo compareceu. Nas últimas homenagens ao grande sacerdote estavam os ricos, os pobres, os famosos, os anônimos. Todos foram agradecer por tudo que o velho padre representa para o povo. A Ordem dos Capuchinhos convocou todos os amigos de Frei Damião. Foi uma fila imensa de músicos populares que dançaram na presença de Deus igual ao rei Davi. Eles tocaram sobretudo sanfona. Vendo a comoção geral, o governo do estado decretou luto oficial de 3 dias. Para quem estava no enterro de Frei Damião, só restavam 2 alternativas. Ou acreditava que estava perdendo um símbolo sagrado, uma figura de respeito e credibilidade, ou acreditava definitivamente que, na verdade, estava ganhando um protetor junto de Deus. No catolicismo popular brasileiro, Frei Damião é comparado ao padre Cícero Romão Batista de Juazeiro. Frei Damião era tido como santo por muitos fiéis do Nordeste. Muitos afirmam que ele fazia chover sobre terras esturricadas, exorcizava demônios, curava doentes, reaproximava casais. Enfim, cada dia aumenta mais o número de fiéis que visitam o túmulo de Frei Damião em busca de algum milagre. Aliviar o sofrimento e a dor que vivem na alma do povo. Este foi o trabalho de Frei Damião aqui na terra e continua com certeza sendo no céu. Por que Frei Damião de Bolzano? Os camponeses têm uma vantagem sobre quem mora na cidade. Eles estão o tempo todo pensando em Deus e na religião. A luta pela sobrevivência na roça parece que é bem mais humana e cheia de fé. Em todo lugar que o camponês põe os olhos, ele pensa: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, Deus está aqui. Os pais de Frei Damião, Félix e Maria Janotti, eram camponeses, gente simples da roça, na cidade italiana de Bolzano. Quando veio ao mundo e foi batizado, Frei Damião se chamava Pio Janotti. Ele nasceu no dia 5 de novembro de 1898 e foi batizado na igreja paroquial dos santos Catarina e Próspero. E no dia seguinte recebeu o sacramento do Crisma, aos 15 de junho de 1898, pelas mãos do então cardeal arcebispo de Lucca, Benedetto Loscenzelli. Aos 12 anos de idade, entrou na Escola Seráfica de Camiliano e em 1914 ingressou na Ordem dos Capuchinhos, recebendo o hábito franciscano no dia 11 de junho no convento de Vila Basílica. Entre o dia em que um rapaz entra para o seminário e o dia em que ele se ordena padre, há uma distância muito grande. Estudar, rezar, trabalhar, praticar esportes e fazer caridade, uma sucessão de horas, dias, semanas, meses, anos, quase 2 décadas de preparação. Como é a tradição na Igreja Católica, Frei Damião também foi submetido à rotina dos trabalhos caseiros e escolares, do estudo e oração do terço e do breviário. Mas a verdade é que Damião, desde pequeno, já demonstrava
enorme desejo de servir a Deus como padre. Tudo ia muito bem. O menino gostava de estudar, os professores o admiravam. De repente veio a Primeira Guerra Mundial e mudou radicalmente o destino dos jovens italianos. Pio Janotti estava com 19 anos e foi convocado para o serviço militar, indo servir a pátria nas trincheiras da Primeira Grande Guerra. Depois que a guerra acabou, Pio ficou 38 meses acampado em Zara, uma região disputada com a Iugoslávia. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Como poderia um coração santo gostar de matar pessoas? Nem precisa dizer que Frei Damião, que no tempo da guerra se chamava Pio, foi tremendamente infeliz nas trincheiras italianas, vendo a morte e a destruição. Pio amava a Itália, mas não gostava de estar na guerra, onde a lei era matar ou morrer. O testemunho dos seus companheiros atesta que ele era um soldado super desajeitado. Ele não havia nascido nem para a violência do dente por dente, olho por olho, nem para se aventurar numa trincheira onde às vezes parece que a vida pessoal nem tem valor. A ambição daquele jovem era imensamente maior. Ele tinha bem definido no coração e na cabeça o que mais queria de si mesmo: amar, somente amar. E para quem recebeu do céu o dom da vocação sacerdotal, amar é a mesma coisa que pregar a palavra de Cristo. Esta missão é muito mais nobre. Ao contrário de condenar o inimigo à morte, manda perdoar e orar por ele. Ao invés de amaldiçoar, abençoar de todo o coração. No lugar de matar, interceder junto a Deus, pedindo vida e saúde para o inimigo. Damião, que naquele tempo era Pio Janotti, estava no lugar errado e deve ter sofrido muito. Quando ele terminou, porém, o serviço militar, agradeceu a Jesus por ter saído vivo, olhou para o céu com bastante carinho, largou a farda e voltou para a sua preparação sacerdotal. Lutou a vida inteira, mas conseguiu se livrar de uma triste herança da Primeira Guerra Mundial. Toda vez que o velho Frei ouvia um tiro, fosse onde fosse, levava um susto, se estremecia todo e ficava com os nervos abalados. Embora pregasse muitas missões por todo o Nordeste, Frei Damião não gostava muito de rojões. Contam que num certo dia, Frei Damião, chegando numa cidade, um homem começou a gritar: "Viva Frei Damião!" E o homem tinha nas mãos um rojão grande, possante. Não teve dúvidas, o Frei, ele chamou o homem para perto e disse: "Me dá aqui esse rojão." O homem deu, assim, meio constrangido. Aí o Frei disse: "Agora pode voltar ao microfone." E o homem continuou: "Vamos cantar com amor." Ninguém soltou rojão, mas a festa foi grande do mesmo jeito.
Aquele homem de aparência bem despojada, estatura baixa, barba grande, sandália nos pés e batina marrom surrada, era ele, o santo missionário. Toda vez que alguém do povo enxerga um padre, ele pergunta para si mesmo em seu coração aquilo que João Batista perguntou para Jesus: é o Senhor aquele que haveria de vir da parte de Deus? Ou devemos esperar por outro? Qualquer um que olhasse Frei Damião, mesmo de longe, podia ver. Era ele o enviado de Deus para salvar as almas do Nordeste do Brasil. Ele percorreu os estados e municípios daquela região mais de meio século, onde moravam 300 pessoas. No dia que recebesse a visita de Frei Damião, podia-se contar de 3.000 presentes à celebração da missa. Daí para cima, onde ele ia, o povo o acompanhava. Foi no mês de maio de 1931 que Frei Damião desembarcou do navio Conde Rosso e conheceu a Guanabara. Assim que o navio ancorou, o religioso olhou para o céu e tomou a primeira embarcação para o Recife. Chegando lá, mesmo não sabendo falar corretamente português, Frei Damião já começava a pregar, decorando alguns sermões. Foi aí que nasceu a fama que persiste até hoje de que Frei Damião pregava melhor do que falava. Suas viagens pelo interior do Nordeste começaram pelo município de Gravatá. Andou por todo o Nordeste, pelo sertão adentro, pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Ele andava normalmente acompanhado por um frade capuchinho que o ajudava nas missões. Lutando contra a distância e o tempo, o Frei inicialmente andava de jipe e depois numa caminhoneta, na qual trazia sempre uma difusora e material para o serviço missionário. Frei Damião tinha uma grande disposição para o trabalho. Dormia pouco, uma média de 4 horas por dia, e se alimentava de verduras, pão e carne. Todos admiravam a sua sobriedade. Cansado, idoso, de cabelos e barbas brancas, voz rouca e corcunda arriada, começava os trabalhos sempre às 4 horas da madrugada e ia direto até a noite. Ultimamente era difícil de perceber a sua voz, mas mesmo assim as pessoas a escutavam como se estivessem hipnotizadas. Diziam assim: parece que é Nosso Senhor que está no meio da gente. As pessoas faziam questão de ver Frei Damião, de tocá-lo, mesmo que para isso tivessem que sofrer empurrões e enfrentar filas e esperas. Gente de longe caminhava em sua direção esperando uma bênção, uma graça especial. Ele sempre iniciava as suas pregações com o sinal da cruz, rezava algumas ave-marias, depois começava o tema principal falando com lógica e de maneira simples. Ele não gesticulava muito, a não ser quando fazia um apelo à conversão para que as pessoas se livrassem do inferno, ou quando falava de casamentos ilegais e dos pecados contra a castidade. Geralmente, Frei Damião demonstrava ter muita calma, transmitindo a paz franciscana. Aqui e acolá, contava histórias, soltava um gracejo, quase sempre com ironia, e dava risada. As histórias e ilustrações eram seus maiores recursos de comunicação com o povo. É muito lembrado entre os jornalistas o dia em que Frei Damião, numa entrevista coletiva, começou a rir sozinho e depois contou esta piada. Um homem estava dirigindo numa estrada e morreu.
Ele era bom, sabe? Acordava todos os dias, lavava o rosto, tomava café, tirava o leite das vacas, tratava os animais e só parava de trabalhar quando o sol fosse embora. Nesse dia, ele ia indo pela estrada quando, sem querer, capotou a caminhoneta e o homem morreu debaixo dela. Aí seu corpo foi para o cemitério e sua alma subiu para receber o julgamento de Deus. Chegando lá, São Pedro disse a ele: aqui no céu não tem lugar para você. O homem ficou inconsolável, achou que merecia o céu, então respondeu: mas São Pedro, como eu vou para o inferno se eu não fiz nada? É por isso, disse o santo, que você não pode ficar no céu. Você não fez nada. A moral da história, completou Frei Damião, esse homem fazia tudo certinho, mas não frequentava a igreja aos domingos, não comungava, nem se confessava uma vez por ano. Claro, foi para o inferno. Os sermões que Frei Damião pregava ultimamente eram decorados há muito tempo, e depois da pregação ele convidava o povo para confessar, para ir à missa, para comungar. Ele dizia: esses sacramentos ajudam o cristão na luta contra o pecado. Onde ele parava, fazia batizados, crismas, casamentos. Portador de um visível defeito físico na coluna, Frei Damião não parava nem se deixava desanimar. Recebia centenas de cartas por dia pedindo para curar doenças, vícios, fazer chover, ajustar a vida de casais. Confessava em média 300 pessoas por dia, sem descansar nem tirar férias. Não gostava quando os jornais e revistas o comparavam com Antônio Conselheiro. Eu não sou nada disso. Dizia também que não era milagroso. É Deus que está atendendo o pedido de seu povo. Ele pode atender a qualquer pecador e não somente a Frei Damião. Milagre se dá com merecimento e fé. Era isto que dizia Frei Damião. Ele fazia questão de se apresentar como um religioso à moda antiga, tradicional, e ria muito quando comparava com o padre Cícero de Juazeiro, que ele não conheceu pessoalmente. Talvez os risos de Frei Damião estivessem transmitindo a principal mensagem sobre a vida dos santos. Em sua grande sabedoria, Deus envia cada pessoa para cumprir a sua missão. Mas diante da vida e da história, cada um é um. Basta cumprir a própria missão. E o sacerdote fica feliz de verdade quando comparado a Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Tanto o Frei quanto o padre Cícero, assim, os dois, agradeciam muito quando diziam: o Senhor se parece com Jesus. No dia 25 de agosto de 1923, aos 25 anos de idade, Frei Damião foi ordenado sacerdote na igreja de São Lourenço de Brindisi, em Roma, pelo cardeal Pompili. Seu nome religioso, Damião, vem da história de São Francisco de Assis,
que reconstruiu a pequenina igreja de São Damião em Assis e ali conversava com Jesus crucificado. Talvez seja por isso que espiritualmente Frei Damião seja um franciscano tão parecido com São Francisco. Ele fez o curso de teologia no Colégio Internacional, também na capital italiana. Concluiu os estudos da Universidade Gregoriana, onde fez doutoramento com louvor. Foi mestre de noviços e professor de jovens religiosos. Em 1931 deixou a Itália, designado para o estado de Pernambuco. Foi morar no convento da Penha, com outros 2 religiosos. Por 50 anos, o Frei Fernando Rossi foi o seu companheiro de missões. Juntos viveram momentos emocionantes e divertidos. Um dia, no lugarejo do Bom Jesus, na região de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, a dona da casa perguntou: do que Frei Damião mais gosta de comer? Frei Fernando sugeriu: ele gosta muito de girimum e abóbora, girimum com leite. Para agradar o missionário, a mulher serviu essa comida 3 vezes ao dia. Frei Damião comeu tudo sem reclamar. Porém, no caminho de volta, disse ao Frei Fernando Rossi: não faça mais isso, não fale a ninguém da minha preferência. No fim da vida, Frei Damião, impedido pelos médicos de sair para pregar nas missões, chorava bem alto e batia a mão na testa num gesto de desespero. Frei Fernando rebatia brincando: que nada, Frei, o senhor está muito bom, sua doença é tercite. Frei Damião ria muito com isso por causa do seu hábito constante de rezar o terço. À força espiritual de Frei Damião foram acreditados centenas de milagres em forma de castigos, morte, transformação em bicho, cura de doenças do corpo e da alma, conversão de pessoas, sucesso econômico, financeiro, domínio da natureza, adivinhação, tentativas de homicídios e suicídios. De tudo que foi feito na terra por Frei Damião, pode-se aproveitar coisa por coisa. A vida passa e o que se fez na vida permanece. O exemplo desse homem extraordinário vive na memória do povo, na saudade coletiva do povo de Deus. A voz de Frei Damião foi substituída pela voz daqueles que relembram o seu bom exemplo. E ele vive redivivo no mistério da fé, na ressurreição dos santos. Frei Damião é um mártir do catolicismo popular brasileiro. E olhando para o céu, ainda vemos aquelas mãos trêmulas carregando um terço e o crucifixo. É ele, Frei Damião, que vive junto de Deus, no meio das estrelas, abençoando a multidão. Você pode olhar e ver como ele sorri naquele riso de anjo, seu olhar suave, bonito, ingênuo. Continua falando as coisas que o povo gosta de ouvir. Palavras de consolação, amor, palavras de fé. Só que agora Frei Damião está livre de lutar contra o espaço, o tempo, contra os limites da condição humana. Mas lá no infinito céu, ele tem se lembrado daqueles que amou na terra, olhando especialmente para quem mais precisa do favor de Deus. Frei Damião nunca será esquecido. Ele é o santo intercessor do povo nordestino. Frei Damião é do Brasil. Pelos milagres que tem feito e por sua vida na terra, só nos resta aguardar. Um dia, o pequenino missionário vai se tornar um santo oficial canonizado pelo Papa no Vaticano. Este dia vai chegar porque Deus exalta os humildes.
Frei Damião, que nunca será esquecido, rogai por nós. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sinto-me em dever de agradecer-vos tudo que fizestes por mim durante todo este tempo. Nas cidades, nas vilas, nos povoados, sempre fui recebido com festa e tratado com muito carinho. Sempre a minha palavra teve boa acolhida nos vossos corações, porque sabia que era a palavra do próprio Jesus Cristo. Meus irmãos, para o vosso bem, para o bem de vossas famílias, para a prosperidade da pátria, conservai sempre em vós este espírito religioso que vos anima. Digo, para o vosso bem, para o bem de vossas famílias, para a prosperidade da pátria, porque a religião não somente é necessária para os indivíduos e para as famílias, mas também para a sociedade. A história aí está para demonstrá-lo. A primeira pedra de qualquer sociedade sempre foi um altar. E quando esta pedra foi derrubada, também a sociedade caiu em ruína. Repito, pois, conservai sempre em vós este espírito religioso que vos anima, e prestareis ao Brasil o maior serviço que lhe podeis prestar. Muito obrigado. Sempre rezei por vós, e também depois da morte, se Deus me conceder uma morada no céu, continuarei a rezar por vós, pedindo a Deus que vos proteja, que vos defenda de todos os males, e um dia vos reúna comigo no paraíso. Viva nosso Senhor Jesus Cristo, viva Maria Imaculada, viva São Francisco, viva o Papa, viva o clero, viva as autoridades civis e militares, viva o Nordeste, viva o Brasil. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.